Videozinho de hoje, tá chovendo aqui em São Paulo, meu suspensor amarelo combina com o Lonsdale. Bom, a leitura de hoje é um livrinho bem pequeno. Cara, eu comecei a ler às 10, ainda parei para ir no banheiro. Olha, 7 para uma, um livrinho bem pequeno mesmo. Ainda tem trechos que eu li mais de uma vez, né, para tentar compreender melhor. Um livro de 96 páginas, Platão, sobre a mentira, né? Esse livro daqui, se você tem leitura dinâmica e sabe interpretar com leitura dinâmica, né, porque tem gente que passa o olho por cima e não lê, finge que leu, dá para você acabar isso aqui, cara, sem brincadeira, em menos de 2 horas, porque é bem pequeno mesmo, um livro sem imagens, tá? E é 93 páginas contando notas sobre o autor, que não é o que interessa, né? Eu conheço Platão desde os 14 anos, mas então, o Platão ele faz 2 diálogos aqui que ensinam a gente sobre moral, ética, né? E arte também. Olha, assim, a arte, ela é uma linguagem também, né? Quando você faz uma escultura, uma pintura, um poema, você dá uma interpretação para aquilo, né? A complexidade dela é o que faz ser arte, né? O que é que o autor daquilo quer tentar transmitir com aquilo. Sabe quando, por exemplo, você vê aquela pintura de Lúcifer, que ele está assim, com a mão na frente do olho, e você olhar com atenção o olho dele, parece que ele está sentindo ódio, né? Chora de ódio. Mas também tem uma outra pintura de Lúcifer que ele está preso, parece preso, né? Está olhando assim bem fixo a pessoa, né? Parece que está olhando direto para você, como se estivesse te julgando ou coisa parecida. Então, por quê? Porque a pintura transmite algo, né? Tem muita obra de arte que é cheia de mistério. Por exemplo, aquela pintura lá em que Adão está quase tocando em Deus, você parar para observar ela, Deus tem um formato, está num sofá que tem um formato de um cérebro. Dizem que o pintor, né, se não me engano, foi Michelangelo. Bom, dizem que ele podia ser ateu. E aí ele quis dizer que na verdade Deus está na mente do homem. É por isso que ele fez naquele formato, é por isso que Adão não estava tocando nele, porque era parte da imaginação dele, né? Tem muitos mistérios na arte, né? Quando você faz uma música que é complexa, cara, tipo só mais um tijolo no muro do Pink Floyd, né? Cara, aquela música lá ecoa muito, né? Em muita interpretação até hoje. E ela também serve de exemplo numa coisinha aqui que eu vou falar mais pra frente do vídeo, que do mentiroso virtuoso, né? E assim, ainda sobre linguagem, né? A arte é uma linguagem, mas você parou para pensar que 2 pessoas podem falar a mesma coisa de formas diferentes? Se eu falo informalmente ou se eu falo formalmente. Se eu falo assim, irrelevante. Alguém me pergunta alguma coisa, eu falo, irrelevante. Ou posso falar assim para ela, foda-se. Eu quis dizer a mesma coisa. Em outras palavras, eu poderia falar também, não me importo. Entendo, então, porque tentei dizer a mesma coisa, mas de 3 formas diferentes. Igual, da mesma forma que eu posso fazer uma pintura que expressa ódio de forma anônima, tipo isso, eu poderia fazer uma escultura que tem ódio de uma forma anônima, né? Que eu não entendo muito de esculturas, mas vamos imaginar que aquelas esculturas renascentistas, por exemplo, imagina uma escultura daquelas que se você olhar de perto, o cara tá com a mão assim muito fechada, assim. Quando a gente tá irritado, tem gente que às vezes fecha muito assim o punho, né? Cara, aquelas estátuas antigamente, cara, mano, o cara conseguia esculpir até as veias do cara, mano. Não se faz arte que nem antigamente, né? Isso é um exemplo, porque você expressa, né? Tem poemas que têm, assim, mensagens anônimas, mensagens escondidas dentro do poema, né? No Brasil tem uma música bem famosa na ditadura, né? Pai, me livre desse cálice, né? Do Caetano Veloso. Ele estava tentando disfarçar, falando que é um cálice de bebê, né? Que Jesus tinha um cálice, né? O Santo Graal. Mas ele fez um trocadilho, cálice de calar, de não falar, né? Mas os militares perseguiram ele no meio do palco para prender ele, né? Ele saiu correndo enquanto cantava, né? O Snoop Dogg, por exemplo, ele também chegou a ser preso durante uma apresentação, né? Porque ele estava sendo acusado de ter matado um imigrante etíope. E
no final, na verdade, ele foi inocentado porque aqueles policiais eram corruptos. E a música que ele estava cantando era Serial Killer, que era literalmente sobre aquilo. Você vê que coincidência, né? Para você ver as coisas, né? Porém, claro que ele não estava falando explicitamente o Snoop Dogg no momento. Eu cheguei com a arma e dei um tiro dele nas costas. Claro que não, mas a música era sobre esse assunto, né? Então, assim, você também pode observar, né, que o jeito que você fala também influencia muito, né? Se eu sou professor, por exemplo, eu vou reprimir o aluno falando assim: ô moleque, cala a boca. Eu posso também chegar nele e falar assim, bem baixinho: por favorzinho, cala a boquinha. Ou eu posso ser mais formal ainda e falar assim: por favor, agora é hora da aula. Quer dizer, por favor, agora é hora da aula. Para de se comunicar. Eu quis transmitir a mesma coisa, mas de formas diferentes, né? Agora, se quando ele fala que sobre a mentira nesse livro aqui, cara, é um assunto complexo. Porque assim, conhecimento não é sabedoria. O nosso ensino, por exemplo, ele te ensina coisas aleatórias, não acessável, tampouco ético, né? Devo te lembrar que criminosos não são necessariamente pessoas burras, né? Muitos deles são brilhantes. Às vezes é muito chato você ter que assumir isso, mas é verdade. A maior parte dos criminosos é sim uma pessoa muito inteligente, embora não ética. Qual é o livro favorito do Marcola, por exemplo? Vai te pegar de surpresa, hein? Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche. Você acha que ele também não tem um pouco de cultura bem no fundo da cabeça? Se o criminoso não for assim esperto, a polícia pega ele rápido. Ele sabe os paranauê, ele sabe como se comunicar com os agentes dele, né? Que se ele também for meio cuzão, um outro cara assume o comando da facção, né? Então, assim, né? Mas é claro que o Platão não está falando de pintura renascentista ou de PCC, né? Porque ele nem era nascido na época, eu estou exemplificando, né? Não vai falar merda nos comentários depois, mas é coisa que se aplica. Olha, vamos dar um exemplo do Platão, né? No livro, na verdade, a gente está falando de diálogos de Sócrates, né? Mas o livro é do Platão. Olha, suponhamos que um corredor, ele é muito rápido, o outro ele é bem inferior a ele. Ele é tão rápido que, se ele quiser, ele tropeça no meio da pista voluntariamente e volta a correr enquanto o outro nem chega nele. Ou ele pode correr até mais devagar, só para não parecer tão injusto. Isso foi uma ação voluntária. Ele pode ter feito isso até para zoar o outro. Agora, mesmo se o outro seja uma pessoa mais honesta que ele, ou melhor em outro quesito, por exemplo, sei lá, mais forte fisicamente, porém não tão rápido, ele pode ter feito isso para tirar com a cara dele. Porque assim, ele pode ser superior numa coisa, mas não na outra. Agora, vamos dizer que foi o contrário. Agora o corredor que quis tirar com a cara do outro foi fazer uma queda de braço com aquele outro. Mas esse cara é mais forte fisicamente. Na queda de braço, se ele zoasse ele e ou perdesse de propósito, ou deixasse o cara virar o braço dele até lá embaixo e segurasse no final, para não deixar e ainda jogasse ele pro lado no final. Foi uma ação voluntária isso, ele fez para zoar, né? Agora, vamos tentar dar um exemplo de hoje em dia. Suponhamos que um médico não gosta daquele paciente, ele sabe a dose certa do remédio. Mas se ele quer matar o paciente, ele pode exagerar na dose de remédio e fazer ele ter, por exemplo, ter uma overdose, matou ele de propósito. Ele pode dizer ainda que foi só um erro médico. Ou seja, ele tem o conhecimento, né? Se você, um bom mentiroso, sabe muito bem qual é a verdade. Porque se ele sabe muito bem qual é a verdade, ele pode fazer uma mentira perfeita também, sem ter furos, ou tentar fazer isso, né? Agora, uma pessoa que não sabe nada, mas quer fingir que sabe, ela é capaz de inventar uma história bem complexa ou tentar juntar pontos numa história nada a ver. Mas ele, na verdade, ele não está mentindo necessariamente, ele acha que ele sabe a verdade, mas na verdade ele não sabe nada. Ou seja, é involuntário essa mentira, tecnicamente. Porque não é que ele quer mentir, mas ele acha que sabe a verdade. Aí ele está espalhando uma fake news. Quando você compartilha no Face, no Instagram, uma notícia falsa, né? Esses dias aconteceu uma coisa engraçada.
Eu tinha compartilhado no Instagram, assim, uma coisa assim: homem preso na invasão do STF, 3 anos preso. Homem matou várias pessoas, 3 anos preso, agora está solto. Aí um amigo meu chamou a atenção: esse moleque aí morreu já. Aí eu olhei, tentei lembrar: puta, mano, peraí, esse aqui é aquele moleque lá que fez o massacre em Suzano? Não, mano, o moleque que fez o massacre lá em Suzano, ele se matou em seguida. Puta, mano, eu compartilhei uma fake. Não é que eu quis espalhar desinformação, mas é que eu acabei caindo numa fake, né? O cara que fez aquela publicação, ele acabou pegando a foto de um cara em vez do outro, né? Tinha um sujeito e fez um atentado numa escola, matou um pessoal, mas realmente depois de 3 anos ele saiu. E o cara, quando foi fazer a publicação, ele acabou pegando a foto do outro cara. Então ele acabou fazendo uma confusão, mas não foi de propósito. Agora, e se eu crio uma fake news de propósito? Talvez, quer dizer que eu sei a verdade, mas por alguma razão eu não quero que as pessoas saibam a verdade, então eu crio de propósito, né? Agora, a gente pode tentar dar mais um exemplo ainda dentro do médico. O médico matou o cara de propósito. Mas e se ter o leigo, que vê o cara doente, ó, eu acho que esse chazinho aqui faz bem, hein? E a gente tiver essa informação do cu dele, mas ele acha que faz bem. Aí o cara bebe aquele chá lá e morre. Bom, ele não matou ele de propósito, foi sem querer. Mas isso é para você ver, cara, que o conhecimento, ele não torna as pessoas melhores. Pelo contrário, pode fazer uma pessoa que é ruim, porque não tem ética, porque não tem moral, talvez no mínimo compaixão, a se sobrepor sobre a outra se necessário. Porque o conhecimento não é sabedoria, né? A gente pode tentar estender isso além. Quando movimentos políticos, por exemplo, podem ter os seguintes problemas. O cara faz uma promessa impressionante, mas o outro cara também faz uma promessa impressionante. Como um deles pode ser um mentiroso consciente e o outro inconsciente? O consciente sabe que aquilo que ele está prometendo é impossível fazer, mas ele sabe discursar, ele sabe se comunicar, que nem eu estava falando no começo do vídeo. Então ele ilude o eleitorado dele. Agora, o outro que está falando que é um mentiroso inconsciente, ele, na verdade, não conhece a sociedade, não conhece a economia, não conhece nada, mas ele acha que vai conseguir solucionar o problema. Aí ele ganha, ele não consegue cumprir aquela promessa. Por quê? Porque depois que ele percebe que é impossível. Agora, uma estratégia de alguns políticos é chamar pessoas que são inteligentes, mas não sábias. O que quer dizer com isso? Você é um bolsonarista, uma felina, um petista, temos aqui 3 exemplos, né? O gado, a Bambi e o burro. Eles vão tentar achar uma pessoa que é inteligente, mas não sabe. Ou seja, ela sabe criar argumentos a favor daquilo, vai querer inventar metáforas a favor daquilo, vai querer inventar exemplos a favor daquilo, algumas comparações também, mas, na verdade, talvez não caia a ficha dela, que aquilo, na verdade, não vai dar certo, ou vai só confiar. Por exemplo, mano, mas esse político aqui, ele é show de bola, ele parece que está fazendo besteira, mas vindo dele tenho certeza que está certo. Então, você é um idiota. Quer dizer, talvez você até seja inteligente em algum sentido. Você talvez seja formado em matemática, história, agronomia, mas você está sendo feito de otário e ele quer usar você para ajudar ele no discurso dele, para ajudar ele no palanque, para ter um influenciador a mais tentando cooperar com ele. Então ele não precisa ter tanto alcance, né? Porque você estende o alcance dele através das suas palavras. Você pode defender o que o outro cara está falando usando outras palavras, né? Então, esse livro aqui, cara, apesar do último diálogo aqui sobre a mentira, eu assumi que é uma coisa bem confusa, né? Talvez você precise de ajuda para interpretar. É um livrinho pequeno, porém muito bom, tá bom? Então a leitura de hoje foi esse, Platão sobre a mentira. Meu forte abraço e fique com Deus.